Aplauda o Senhor. Gente, Jesus está aqui, sabia? Glória a Jesus. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Amém, Pai Celeste. Deus é bom demais da conta. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Que Deus é bom. E eu tenho aprendido nesses dias que o Senhor, Ele tem levado a gente para uns lugares muito difíceis. Deus tem levado a gente para passar por algumas coisas difíceis, algumas situações difíceis, né, Rafa? Tá tudo bem aí, Rafa? Tá acima da média, né, Rafa? Deus tem levado a gente para... Alguém podia diminuir esse ar aqui para mim, por favor? O Senhor, Ele tem levado a gente esses dias para passar por umas coisas bem difíceis, sabe? Para uns lugares difíceis. Mas sabe que eu estou aprendendo com Jesus? Que Ele sempre nos ensina, levando a gente a passar por um processo de dor. Quem aqui está passando por algum tempo difícil? Em qualquer área da sua vida? Ou está todo mundo aqui só na vitória? Quem tiver aqui só na vitória, quem está só na vitória, levanta a mão. Que eu vou pedir uma tribulação para você agora, levanta a mão. Porque eu não tenho base. Amém? Deus, Ele está levando a gente para passar uns dias difíceis, um tempo de pressão. Não opressão, de pressão. Eu aprendi que a opressão, ela tira as coisas do lugar. E ela aumenta o nosso HD. Tinha gente que estava só com 120 GB aí de HD. Tinha gente que tinha só 64. Tinha gente que estava só com 10. E eu falo, Deus, eu quero ter vários terabytes aí de memória liberada aqui para o Senhor me encher, para o Senhor realmente pegar e fazer o que o Senhor quiser. E é isso que nós estamos passando nesses dias. O Senhor está organizando a casa. E como semana passada eu falei com vocês sobre a unidade da igreja, falei um pouco sobre visão, sobre aquilo que Deus está querendo fazer com a gente. E Deus colocou literalmente no meu coração a respeito dessa questão do próximo nível, um novo nível, um novo degrau, um novo ambiente, um novo tempo. Nós estamos em primavera, nós estamos vivendo um ano novo judaico, nós estamos debaixo de uma atmosfera muito profética. E aquela questão, quem não está perceptível para essas coisas, está perdendo o que Deus está fazendo. E hoje, na verdade, eu vou copiar a apóstola, né? Ela gosta de fazer série, eu vou fazer a minha série também. A semana passada eu falei um pouco sobre unidade, hoje eu quero falar sobre visão. Sobre a nossa visão. Porque a nossa visão, ela determina quem nós somos e aonde a gente vai chegar. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Números. Números, verso 13, capítulo 13. Eita glória. Números, capítulo 13, verso 33. Quem aqui está visitando a gente pela primeira vez? Tem alguém visitando a gente aqui pela primeira vez? Olha só, onde você estava que não tinha vindo aqui antes? Olha só, que benção. Levanta a mão assim, vamos te conhecer. Tem mais alguém? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Estou muito feliz em tê-lo aqui. Amém? Números, capítulo 13, verso 33. 13, 33. Todo mundo abriu? Está escrito assim, ó. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eu vou ler novamente. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque,
diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Só até aqui. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho dessa história. Quem já leu sobre essa história aqui? Quem que já leu sobre essa história? Levanta a mão. Deixa eu ver se vocês estão lendo a Bíblia. Olha só, pouca gente. É a lição para essa semana, todo mundo lendo o livro de Números. Tá bom? Todinho, sem parar. Bom, eu quero falar um pouco sobre essa história. E antes de eu entrar nessa história, o Senhor, Ele tem me atentado muito nesses dias sobre algumas coisas básicas do reino de Deus. E como as coisas elas têm se passado tão despercebido aos nossos olhos. O movimento de Deus, não só o movimento de Deus, nós mesmos, o movimento de nós mesmos a nosso respeito. O nosso movimento a respeito, ou a nossa visão a respeito de quem nós somos. Porque eu descobri uma coisa: o conhecimento da palavra do Senhor, o entendimento acerca da Bíblia, vai revelar quem nós somos e o que nós carregamos. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não tenho paixão pela Bíblia, se eu não tenho paixão em conhecer a Cristo Jesus, eu nunca vou saber lidar comigo mesmo. A gente precisa literalmente passar por uma autoanálise e começar a entender quem nós somos em Deus. A gente vem falando muito há um tempo atrás, há esses dias atrás, sobre identidade, sobre nos tornarmos ruiós, filhos maduros, sobre nossa visão, sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, sobre a revelação de Cristo Jesus. Ano passado, em setembro, a gente fez a nossa conferência e nós falamos muito sobre Epifania, que significa a revelação de Cristo Jesus. Foi dado quando, no nascimento de Jesus ali, quando os reis magos foram até Jesus e eles viram Cristo Jesus. E a revelação de Cristo Jesus, a partir desse ponto de partida, a gente começa a se desenvolver em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, a gente nasce a partir disso. Nós tornamos uma nova criatura. Nós começamos a entender sobre o reino de Deus e a respeito de Cristo Jesus. E quando eu entendo e conheço a Cristo Jesus, eu começo a me auto-entender, a me ver. Eu não sei se vocês já se perguntaram. Esses dias eu perguntei para Jesus assim. Eu falei: Pai, o que o Senhor vê quando o Senhor me vê? O que o Senhor está enxergando a respeito de mim? Porque nós criamos uma estrutura de religiosidade em nós, e a gente pensa que quando nós pecamos, quando nós passamos por um processo de dificuldade, de pecado, eu caio, eu faço qualquer coisa, quando eu peco, a gente pensa que Jesus fica de mal da gente, e a gente se torna indigno. Nós somos indignos, mas o Senhor nunca mais vai olhar para nós da mesma maneira. O Senhor, Ele vai ficar assim: não, eu vou deixar você ir de molho uma semana, até você se arrepender. Depois que você pensar no que você fez, aí a gente volta a conversar. Aí você pede perdão para mim, e aí a gente começa a se relacionar de novo. Isso é uma mentira muito grotesca e muito grande. Mas só que a maioria das pessoas no Evangelho de Jesus passa por isso. As pessoas pecam, as pessoas passam por um momento de dificuldade. E qual a primeira coisa que ela faz? Ela se afasta de Cristo Jesus. Ela se afasta da fonte. Sendo que Jesus está lá assim: brother, eu estou te esperando aqui. Porque não tem nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. E também não existe nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame menos. Sabia que quando você peca, sabia que quando você erra, quando você faz algo
que aos seus olhos é algo, ai meu Deus, é algo muito grande, muito pecaminoso, muito, meu Deus. Sabia que isso não muda aquilo que o Senhor pensa a seu respeito em absolutamente nada. O Senhor está lá te esperando. Ele está lá literalmente esperando você se... Ele não muda nada do que o Senhor pensa a seu respeito. Então nós precisamos começar a sair dessas prisões, dessas cauterizações na nossa mente, desses lugares de angústia, de aflição, de sofismas, de mentiras. Porque, gente, o Evangelho de Jesus é algo muito claro. A Bíblia, a palavra do Senhor, é algo muito claro. Quando nós nos interessamos por Ele, quando nós queremos conhecer mais dEle, a gente começa a se autodescobrir. E algo que a psicologia ela vem tentando de tempos em tempos explicar. A forma que o ser humano se relaciona com ele mesmo, ou a forma que o ser humano se relaciona com as pessoas. A filosofia estuda isso, com o comportamento humano, sendo que isso já estava sendo ensinado há milhares e milhares de anos atrás. Mas quando nós vimos para essa história, nós vemos que Moisés, ele fala para os espias, ele escolhe lá um grupo de pessoas e fala assim: olha, a gente chegou aqui na terra prometida. Eu vou enviar vocês lá para vocês verem como que tá as coisas lá, como que é o povo, qual é a cultura, o que eles têm de comida lá, o que eles têm de armamento, o que eles, sabe? Vocês vão lá dar uma espiadinha para a gente, para vocês verem como que esse negócio lá para a gente ir. E de repente os espias vão, mas só que há uma diferença muito grande, porque nós vemos que existiam esses espias, e nós vemos que duas pessoas se destacaram, que foi Josué e Caleb. E quando a gente vai continuando estudando sobre a história desses caras na Bíblia, foi os únicos caras que entraram na Terra Prometida. A gente vê que eles entraram por eles terem um posicionamento diferente de todos os outros, por eles terem uma visão diferente acerca de todo o conjunto. Porque, deixa eu falar um negócio para vocês, a realidade daquilo que nós vivemos, ou daquilo que está acontecendo, ou dos gigantes que estão à nossa frente, não definem absolutamente nada aonde nós iremos chegar. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem algum tipo de sonho, qualquer tipo de desejo ou vontade de fazer qualquer tipo de coisa, que aos seus olhos parece ser muito impossível, parece ser extremamente difícil. Mesmo você fazendo toda a matemática, no final vai dar menos 1000%. Eu tenho certeza que todo mundo aqui planeja muita coisa, tem muitos sonhos, e sempre na matemática o saldo vai dar devedor. Vocês já se imaginaram que se todas as pessoas que cresceram, que estão em um processo de crescimento, se elas olhassem para a sua situação atual e elas olhassem com os seus olhos naturais para o que está acontecendo, para o que está se passando, se elas estariam realmente crescendo ou chegando aonde o sonho dela? Porque, gente, eu não sei se vocês pensam assim, mas eu acredito que o nosso limite de sonho ou de desígnio, para onde nós vamos chegar, é conforme a nossa percepção sobre um todo, é conforme a nossa percepção sobre a nossa história de vida, sobre os nossos sonhos, sobre o propósito de Deus sobre nós. Porque nunca foi tão pregado, nunca foi tão falado, Abner, nunca foi tão, ovacionado sobre a questão do propósito de vida, para que eu fui criado, o que está me esperando ali à frente. É tanto que o mercado coach está crescendo absurdamente nesses dias, e eles são pagos milhares e milhares de dólares, milhares e milhares de reais, para falar algo que é simples.
algo que estava sendo pregado, algo que está na Bíblia. Porque as pessoas, elas estão à procura do seu propósito de vida. Elas precisam encontrar significância. A gente precisa ter significado. A gente precisa realmente, em tudo que nós vamos fazer, encontrar uma significância. Na verdade, o homem, a cultura humana, para o homem viver, ele precisa de um significado. Ele precisa de fazer algo que vai dar significado para ele. E nós vemos nessa história que esses caras, eles foram enviados para essa terra. Quer ver? Olha o que está escrito aqui no capítulo 17. Isso, capítulo 17. Olha o que está escrito. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa e vejam como é a terra e o seu povo que vive lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. O que Moisés fala para todos eles? Sejam quê? Sejam quê? Corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Agora olha o que está escrito aqui no começo. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Ele deu para quem essa terra? Para o seu povo, para os israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E começa a falar dos nomes. Mas nós vemos aqui, o Senhor fala assim: olha, eu envio alguns homens para uma missão de reconhecimento. Está aqui, uma missão de reconhecimento da terra de Canaã. Uma terra que eu dei para os israelitas. Foi um lugar que o Senhor deu para os israelitas. Foi um lugar, Abner, que Deus deu para você. Foi um tempo que o Senhor abriu e falou assim: isso é seu, eu separei para você. Foi um ambiente, foi uma atmosfera que o Senhor falou assim: olha, isso aqui é para você, eu dei para vocês. Mas vão lá e façam um reconhecimento de como está essas coisas. Mas só que a gente vê que durante os tempos, a gente vem mistificando muito. Nós mistificamos muito a questão do sobrenatural do Senhor. Nós mistificamos muito o movimento de Deus. Nós mistificamos muito a visão do Senhor sobre nós, sobre esse tempo. Nós mistificamos muito o modo que Deus vê sobre as coisas. E na maioria das vezes a gente luta tanto por coisas, a gente insiste tanto em um movimento repetitivo. E na maioria das vezes, sabia que a gente não precisa ficar, tem certos tipos de coisas que a gente não precisa ficar orando, jejuando, ou gastando um esforço físico gigantesco. Tem coisas que nós precisamos nos moldar. Eu não estou anulando o poder da oração e do jejum, porque nós devemos orar sem cessar. Nós devemos jejuar para trabalhar a nossa carne, o nosso entendimento. Mas só que na maioria das vezes a gente precisa se autoconhecer, se auto-entender, entender como que nós funcionamos, para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira diferente. Porque a maneira de como nós vemos as coisas determina aonde nós vamos chegar e o que vai acontecer. O modo de como nós observamos tudo que acontece vai definir aquilo que eu vou receber daqui para frente. Eu preciso que vocês entendam isso. A forma que você vê, a forma que você enxerga, tanto fisicamente quanto espiritualmente, vai definir aquilo que vai cair nas suas mãos. Aquilo que vai
chegar para você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, a nossa bênção que a gente tanto procura, ou tudo aquilo que nós almejamos tanto, está um passo da nossa frente. Quem já viu na internet aquele desenho, tem um cara lá com um machadinho, procurando um diamante, aí de repente ele está ali cavando e cavando e cavando e cavando, de repente ele se cansa, e ele para, e a gente vê lá na ilustração que o diamante estava só mais uma cavada. E eu entendi uma coisa sobre o diabo esses dias para trás. Eu tive uma percepção sobre algo. O diabo, quando ele não nos para, sabe o que ele faz com a gente? Ele faz a gente correr. Tem dois extremos. Quando o diabo não nos para, quando a sua afronta, quando sua intimidação não nos para, sabe o que ele faz com a gente? Ele faz a gente ficar correndo. E sabe o que acontece quando a gente corre demais? A gente se cansa. E a gente é vencido pelo cansaço. Quem aqui já foi vencido pelo cansaço em alguma coisa? Eu sou o primeiro da lista. Até no ministério. A gente cansa. O que acontece quando a gente cansa? A gente troca princípios. Aí o que acontece? O diabo fala assim, agora chegou a minha vez. Na verdade, a maioria das vezes o diabo não tem nem trabalho, ele fica só olhando, né, Aline? Ele só fica assim olhando pra gente. Ele fica nos observando e fala assim, nossa, não tive nem trabalho. Porque nós estamos dispersos. A nossa visão está obstruída. Os sofismas, as mentiras que o diabo está falando a nosso respeito, e a respeito do nosso futuro, está nos impedindo de caminhar, de prosseguir. Então o que a gente faz? A gente fica num ativismo louco, a gente corre, está fazendo coisas, mas ao mesmo tempo a gente não faz nada. A gente faz 10 coisas ao mesmo tempo e... Quem já passou por isso? Eu sou o primeiro da lista. Sabe, a gente faz tantas coisas e isso vai nos roubando daquilo que Deus está querendo nos mostrar, daquilo que o Senhor está querendo nos apontar. E a gente vê que Josué e Caleb, eles tiveram um posicionamento muito top. Porque aqui no verso 30 está escrito assim, ó. Então, na verdade vou ler a partir do 28. Mas o povo que, eles estão falando sobre o povo que estavam lá. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. A gente vê que 10 deles estavam reclamando, estavam amedrontando o povo de Deus. 10 deles viram que lá tinham gigantes, que lá tinham inimigos, que lá as cidades eram grandes, tinham grandes muros, e esse povo estava com medo. Eles voltaram depois de 40 dias e eles estavam falando, gente, a gente tem que recuar porque o negócio lá está difícil. Porque o negócio lá vai pegar para a gente. Se nós formos para lá, a gente vai morrer. E o povo começou a ficar tudo doido. O povo começou a ficar tudo desesperado por aquilo que eles estavam falando. De repente, Josué e Caleb, então Caleb, olha o que está escrito, ó, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha que top esse Caleb. Ele olha e vê ele vê os gigantes, ele vê as estruturas que o povo tinha, ele vê que era um povo mais evoluído que eles em armamento, em tudo. E o que ele fala? Ele fala assim, olha, cala a boca aí, gente, deixa eu falar agora. A gente vai pegar as nossas armas aqui, e a gente vai entrar nessa terra e a gente vai meter o bagaço. A gente vai matar esse povo. A gente bate e sai correndo. A gente vê que Caleb, ele teve uma percepção sobre o todo. A gente vê que Caleb, ele teve uma percepção sobre toda essa dificuldade.
E é tão engraçado a diferença dessas duas vertentes, de Josué e Caleb e os outros espias, que a gente vê que todos eles estavam debaixo da mesma atmosfera, eles estavam debaixo do mesmo ministério apostólico, eles estavam debaixo da mesma igreja, eles estavam debaixo de uma mesma família, de uma mesma casa. Todos eles estavam debaixo dessa atmosfera da promessa, porque lá no começo, quando nós vemos que o que o Senhor disse: olha, Moisés, envia um povo lá para fazer o reconhecimento da terra, porque eu já dei essa terra para vocês, eu já dei esse lugar para vocês, isso já é seu, Vitória já é seu, recebe esse anel aí na sua mão. Glória a Deus, é seu, já está pronto. Olha, esse sonho que você tem já é seu, está pronto. É uma faculdade, é um sonho de crescimento em alguma área da sua vida, é um crescimento em qualquer área, já é seu, está pronto. A gente vê que lá em Salmos, eu sempre gosto de falar desse versículo, o Senhor, lá em Salmo 139, capítulo 17, está escrito assim, que o Senhor, Ele já tinha escrito algo sobre nós, mesmo antes da gente nascer. Ele viu o nosso embrião e ali já estavam escritos todos os nossos dias. Então, já estava liberado. E de repente a gente vê que todos eles estavam debaixo dessa atmosfera das promessas, das bênçãos, das conquistas. Mas só que a percepção da visão de que os dois tiveram, do que o restante tiveram, definiram todo o futuro do povo de Israel. E é tão engraçado que o restante, eles não entraram na terra. A gente vê que eles ficaram, porque eles estavam com medo. O medo é a fé do diabo. Vocês sabiam disso? O medo é a fé do diabo. O diabo, ele sempre quer nos levar para esse ambiente de medo, para esse ambiente de angústia. Porque quando você está com medo, você consegue fazer alguma coisa? Quando você está com medo, você consegue dar algum passo para fazer qualquer coisa? Você não consegue, porque você está contaminado por uma atmosfera. E falar uma coisa para vocês: atmosferas não mentem. Atmosferas não mentem, aquilo que nós carregamos não mente. A gente sim pode tentar fingir um estereótipo, a gente pode tentar fingir algo para as pessoas que nós não somos. Mas só que aquilo que nós carregamos, isso não mente. A atmosfera que cada um de nós temos aqui, isso não engana ninguém. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de estar perto de pessoas que parecem ser até legais, mas só que você sente um negócio estranho, um peso, uma angústia, porque atmosferas não mentem. Por isso que a gente tem que se auto-entender e mudar a nossa atmosfera, mudar a nossa concepção. Por isso que é muito importante também as pessoas que estão andando à nossa volta. A gente vê que somente Josué e Caleb tiveram uma visão diferente de tudo. Sabe por quê? Eu olho para o meu futuro hoje e eu consigo me imaginar daqui 10 anos. Eu consigo me projetar daqui 10 anos. Você já imaginou se eu tivesse uma pessoa do meu lado que não consegue enxergar o meu futuro? Ou enxergar as coisas como eu estou enxergando? Você acha realmente que eu vou conseguir chegar aonde Deus tem para mim? Nos meus sonhos? Nos meus projetos? Você acha que você vai conseguir chegar aonde você quer chegar? Faça uma autoanálise de você agora. Pensa aí. Vou dar uns minutinhos para você pensar. Pensa nas pessoas que falam no seu coração. As pessoas que têm a sua intimidade. As pessoas que você conta os seus segredos. Pensa aí nessa pessoa agora. Agora você pensa se essa pessoa que está à sua volta, se ela consegue enxergar o seu futuro, ou consegue contribuir para os seus sonhos. Pensa aí, eu quero que vocês pratiquem isso agora, pensa aí. Será que realmente as pessoas que estão à sua volta conseguem enxergar o que você está enxergando? Ir para onde você está indo?
Por isso que na maioria das vezes a gente não cresce, a gente não rompe, a gente não vai para lugar nenhum. Porque a gente está cheio de pessoas à nossa volta, que são pessoas, sabe, pesadas, carregadas. Pessoas que não enxergam o nosso futuro. Eu sempre falo pro pessoal do staff que eu estou mais em contato. Eu sempre falo assim, olha, vocês têm que ter pessoas que falam o coração de vocês. Pessoas que acessam vocês, que tocam em vocês. Pessoas que, sabe, estão ali na sua intimidade. Tem que ser pessoas que estão acima de vocês. Que estão um nível maior que vocês. Pessoa nem do seu nível você pode permitir que fique à sua volta. Que acesse você. Lógico que eu não estou falando de acepção de pessoas. A gente tem que estar com todo mundo. A gente tem que realmente trazer unidade. Jesus era assim. Mas só que Jesus tinha uma hora do dia que ele se separava com os 12. E teve alguns momentos muito específicos, muito íntimos. Que sabe o que aconteceu? Ele subia para o monte. Teve uma vez que o Senhor subiu para o monte. E ele levou Pedro, Tiago e João, dos 12. E falou assim, brothers, façam uma campanha de oração por mim, que eu estou angustiado. Aí de repente o Senhor foi para o cantinho orar. Sabe o que eles foram fazer? Dormir. Aí de repente Jesus volta, ele fica, poxa caramba. Estou aqui angustiado, estou precisando de uma oração agora, de uma profecia. Vocês podem aí, por favor, faça uma campanha de oração e jejum para mim. Sobe no monte para mim, por favor. E mesmo assim eles dormiram novamente. Mesmo Jesus tendo essas pessoas, sabe, mesmo tendo ali o João que deitava no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração. Jesus ainda, a sua maior conexão sempre foi com o seu Pai. Então nós precisamos entender que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão tocando na nossa ferida, acessando o nosso coração, essas pessoas, elas têm um poder. Na verdade, o bispo J.B. Carvalho, ele fala um negócio que eu acho muito, muito bacana. Ele fala assim, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, eles são uma foto do nosso futuro. Eu não sei se vocês já passaram para pensar nisso. As pessoas, pensa aí, Pri, as suas amigas, as pessoas que estão à sua volta, elas são uma foto do seu futuro. Como que vai ser o seu futuro? Pensa aí, João, Moredson, as pessoas que estão à sua volta, elas são uma fotografia do seu futuro. Como que você vai estar daqui 10 anos, João? Pensa aí, de verdade. Pensa aí, gente, eu quero que vocês pensem nisso. As pessoas, elas têm o poder de contribuir no nosso crescimento. As pessoas, principalmente aquelas pessoas que acessam o nosso coração, elas têm o poder de contribuir para os lugares onde nós vamos chegar. Só que nós estamos muito dispersos, nós não estamos enxergando com os olhos de Cristo Jesus. Nós não estamos vendo como Cristo vê. A gente vê que Caleb, ele olha e fala assim, eu vi um tempo muito difícil, eu vi gigantes. Mas só que nós vamos e nós venceremos. Nós vamos conquistar essa terra. Nós vamos entrar nesse novo lugar. Nós vamos entrar nesse próximo nível. Porque a gente já está à nossa porta, já está pronto. O Senhor já nos levou para esse lugar. O que define o nosso movimento nesse novo lugar, ou tudo que nós vamos conquistar agora, é a maneira que nós estamos enxergando as coisas. É a maneira que nós estamos vendo tudo à nossa volta. Sabe, o nosso posicionamento, o modo que a gente vê que a própria fé, ela tem uma visão. A própria fé, ela nos dá uma visão sobre aquilo que nós vamos conquistar. Por isso que nós temos que, por isso que a própria palavra do Senhor fala assim, sem fé é impossível agradar ao Senhor. A gente precisa trazer à tona, se materializar. É assim, né, gente? Glória a Deus. A gente precisa fazer esse negócio, trazer à tona. Lá em Romanos está escrito que o Senhor,
ele fala das coisas que não existem como se já existissem. Ele chama a realidade, e isso está na nossa mão, esse poder. Mas como nós vamos trazer as coisas que não existem, aquilo que é muito grande, aquilo que é dificultoso, aquilo que é um gigante para nós, sendo que nós estamos contaminados pelo meio, sendo que a sociedade, ela está literalmente destinando os nossos corações, ou eu acredito ou eu não acredito. Eu preciso olhar para o meu futuro e caminhar para ele, porque esses dias não são dias do peixe pular dentro do barco. Esses dias são dias que nós vamos sair do barco e andar sobre as águas. O Senhor quer que nós saiamos do barco e a gente comece a andar sobre as águas. O Senhor está falando assim, sai desse lugar que você está, muda a sua visão, muda a sua perspectiva sobre as coisas. Qual a sua perspectiva sobre o seu futuro? Qual a sua perspectiva sobre tudo que está acontecendo? Tem dias que eu pergunto para jovem assim, jovem, como que você está? Nossa, a pessoa quase morre na minha frente. Fala, está tudo bem, a pessoa, meu Deus, você não sabe. Você fala assim, tá bacana, a pessoa, ela desmaia na sua frente. Eu falo, meu Deus. A pessoa não consegue enxergar a nenhum palmo de distância da sua frente. Então como que você vai para um lugar novo? Como que você vai conquistar uma coisa nova? Como que você vai desfrutar de algo novo? Porque literalmente quando não há fé, o que brota no nosso coração é a incredulidade. E a incredulidade, ela é formada literalmente de um entendimento errado sobre o movimento de Deus. O que acontece quando eu tenho um entendimento errado, ou quando eu não entendo absolutamente nada? Sabe o que acontece com a gente? Sabe o que acontece com o nosso propósito de vida? Sabe o que acontece com tudo aquilo que Deus está nos dando? A gente aborta, porque a incredulidade, a falta de visão leva a gente para um lugar errado. E quando você vai para um lugar errado, você tem morte. E o Senhor está nos chamando nesses dias para literalmente a gente trazer uma realidade diferente. Na verdade, a gente precisa trazer a realidade dos céus para a terra. A visão do Senhor sobre as coisas que estão acontecendo. Literalmente, o que o Senhor está vendo, eu preciso trazer para a terra. Eu preciso trazer a perspectiva do céu sobre as minhas áreas, sobre as áreas da minha vida, sobre a minha família, sobre os meus estudos. A perspectiva da visão de Deus sobre tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. O problema é que eu trago a perspectiva da visão do mundo, do diabo, do meu medo. A gente fala assim, eu não vou conquistar isso, eu não vou entrar nesse novo ciclo. Eu não vou viver algo novo na minha vida sentimental. Eu não vou viver algo novo no meu âmbito de trabalho. Eu não quero sonhar muito grande com nada. Não quero, porque... E a gente deixa o diabo construir as suas mazelas dentro de nós. A gente deixa o diabo formatar a mente dele em nós. Porque como eu disse para vocês, o medo é a fé do diabo. Então ele começa a produzir o medo do amanhã, o medo de viver uma nova história, o medo de conquistar algo novo. Porque, gente, se eu olhar para o meu futuro agora, se eu olhar para tudo que eu quero conquistar daqui 10 anos, eu sempre falo para a Mariana assim, eu falo sempre assim, amor, eu consigo enxergar os nossos próximos 10 anos. E é um negócio acima da média. A gente vai estar num negócio que é acima, Aline, é um negócio que é bem grande. Mas se eu for parar para pensar nos gigantes que eu vou enfrentar, se eu for parar para pensar nas dificuldades que eu vou enfrentar ali na frente, eu aborto tudo agora, eu já aperto o delete. É igual o meu casamento, nosso casamento. Quando a gente começou a projetar tudo, sonhar com tudo, colocar tudo as coisas no papel, o primeiro dia que a gente colocou tudo, e o que vai gastar, e o que vai fazer, e aí a gente pegou, nós temos isso, e nós vamos gastar isso. Gente, já era um negócio
já estava falido. O projeto já estava menos... Vou nem falar tanto para vocês não ficarem tristes. Sabe? Já era um projeto falido. Quando eu estava lá no interior de Goiás, projetando todo o meu futuro, os meus sonhos. Para quem não sabe, eu sempre sonhei com a medicina. Sempre me preparei para isso. E lá naquela época eu sonhava e eu estudava. Eu não tinha condições financeiras de fazer um cursinho bom de medicina, mas eu sempre me preparei para isso. Eu sempre estudei. E eu olhava assim, com tudo aquilo que eu precisava conquistar, todas as etapas, tudo que eu precisava de até chegar naquele nível. E olhava para a minha situação, e não só financeira, todas as esferas da minha vida. Eu falava, gente, é impossível um dia um negócio desse acontecer. E é tanto que quando o Senhor me deu o privilégio de começar a fazer o curso de medicina, eu passei em alguns vestibulares de medicina aqui em Goiás, e quando eu comecei a fazer a faculdade, estava todo animado, e mesmo esse momento que o Senhor me levou para fazer a faculdade, tudo ainda assim era muito impossível. Mas a gente precisa entender uma coisa: quando a gente olha com os olhos de Cristo Jesus, quando a gente faz da maneira dele, quando a gente faz do jeito dele, ele financia todo o propósito. Você não gasta 10 centavos. Quando foi para mim fazer medicina fora, antes de eu vir para Brasília, Deus enviou uma pessoa na minha casa que nunca tinha me visto, que nem sabia quem minha mãe era, quem a gente era. Ele de repente parou lá na porta de casa, porque Deus, ele tem um GPS do céu. Isso é coisa de pentecostal, né? De repente ele parou na porta da minha casa e minha mãe, ele foi lá para minha mãe orou por ele, tarará. De repente o cara fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: e aí, o que você está fazendo? Aí eu falei: estou fazendo isso, aquilo, estou com esses planejamentos. Ele falou assim: o que você precisa para você chegar lá? O que você precisa para você chegar nessa terra? O que você precisa para você alcançar esse novo tempo? Eu sempre me imagino, eu sempre me comparo com Neemias. De repente ele falou assim: o que você precisa, cara, para você fazer isso? Eu falei: eu preciso disso, é tanto, o aluguel é isso, tarará, assim. Eu tinha tudo pronto, já estava tudo preparado assim, ó. É isso, tudo. Eu falei: então, é simples. Ele só falou assim: você quer de avião ou você quer de carro? Eu falei: nossa, posso até escolher. Porque quando chega a nossa vez, quando chega a nossa hora, quando a gente decide viver o tempo e o modo de Deus, e a gente muda a nossa perspectiva de vida, o Senhor começa a investir na gente. Porque Deus não investe em um projeto que não é dele. Deus não investe em um plano de vida que Ele não fez. Ele não investe em um plano de casamento, em um plano de faculdade, ou em um plano de qualquer área da sua vida que não está no papel que Ele já escreveu para você. Por isso que você precisa, a partir de hoje, começar a falar assim: Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor está sonhando? Eu quero sonhar junto com você. Eu sempre virei para o Senhor e falei: Deus, eu quero contribuir com aquilo que o Senhor está querendo fazer hoje. Tem dia que eu levanto assim: Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? Conta comigo. Eu falo: Deus, o que o Senhor vai movimentar hoje aqui na Manancial? O que o Senhor vai fazer ali fora? Eu estou pronto, eu quero contribuir com o que o Senhor está fazendo. Porque eu não quero viver nenhum sonho que Deus não sonhou para mim. Eu não quero ser bem sucedido em nada que o Senhor não está. Porque a nossa maior frustração, o nosso maior erro é quando a gente começa a sonhar e começa a ser bem sucedido em lugares que Deus não está. Em lugares que Deus, Ele não te plantou. Em relacionamentos que Deus não te colocou, em terras que Deus não te deu por herança. Porque a terra do povo de Deus, nessa questão aqui, era uma terra que tinha muitos gigantes. Era uma terra que estava com muita escassez, com muita dificuldade.
Mas só que Deus tinha dado por herança isso para eles. Então mesmo que caísse uma pedra, um meteoro, ou um raio caísse nesse povo, ou alguma coisa acontecesse, o povo ia conquistar essa terra. O povo ia entrar nessa terra. O povo ia começar a enxergar como o próprio Deus estava enxergando. A gente precisa começar a mudar a nossa perspectiva de vida. Gente, eu anotei tanta coisa, não falei nada. Glória a Deus. Deus é bom. Então é isso que Deus vai fazer em nosso meio nesses dias. A gente vê quando o Senhor ele fala com Ezequiel em Ezequiel 37. Ele leva ele para um vale e ele faz Ezequiel andar em volta desse vale, porque nesse vale existia algo, existia um propósito, existia algo novo. Mas só que ele olhou e o Senhor fala assim: o que você está vendo aí, ô Ezequiel? Aí ele fala assim: ué, Deus, estou vendo uns ossos aqui, esses ossos não estão secos, eles estão sequíssimos. E de repente o Senhor fala assim: brother, vamos colocar um osso, um negócio aí, você acha que vai dar certo? Ele falou assim: tu que sabe, se o Senhor falar que sim, eu estou junto. E de repente, enquanto ele profetiza, enquanto ele falava, enquanto ele começou a ver aqueles ossos, ele começou a ver a situação daquele ambiente com os olhos do Senhor, e as coisas começaram a criar vida, quando ele começou a profetizar. Porque fala lá que enquanto ele profetizava, as coisas iam acontecendo, ia nascendo nervos, e pele, e carne, músculo, e as coisas iam começando a acontecer, e as coisas iam começando a ter vida, a partir de um ponto de partida daquilo que ele estava vendo. A gente precisa sair daqui nessa noite, entendendo que Deus, Ele está nos chamando para enxergar as coisas de uma maneira diferente. E é tão engraçado que esse povo, o povo que não conseguiu enxergar, eles não entraram na terra. Eu me esqueci a referência que fala, está na Bíblia, que fala que eles não entraram, eles não acessaram esse lugar. Yara, eles não conseguiram acessar isso. Eles não conseguiram desfrutar dessa terra. Eles não conseguiram desfrutar de algo novo. Eles não conseguiram viver uma coisa nova. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a mudar a nossa perspectiva de como nós vemos as coisas. A gente vai começar a mudar a nossa perspectiva de como as coisas estão acontecendo à nossa volta. Eu vou parar por aqui. Eu anotei muitas coisas aqui, mas vai ter a parte 2. Parte 3, na verdade, né? A parte 2 é hoje. Gente, eu nem sei fazer série, gente. Essas coisas não é comigo, não. Mas o que eu quero que vocês entendam, o Ministério de Louvor pode subir. Deus, Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para lugares novos. Por isso que Deus está, como eu comecei falando com vocês, Deus está nos trazendo para nós um ambiente, parece que difícil, hostil. Mas não tem como desfrutar de uma coisa nova, de uma visão nova. Não tem como desfrutar de uma terra nova. Uma terra que mana leite e mel. Em uma terra onde as frutas eram gigantes. Se a gente não passar por um tempo difícil, de hostilidade. Como eu disse para vocês, atmosferas não mentem. O que nós carregamos vai começar a se manifestar nesses dias. A forma que nós enxergamos as coisas, a maneira que nós vemos um contexto geral sobre tudo o que está acontecendo.
Porque nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a pandemia e a gente vê, se a gente for olhar com os nossos olhos humanos, a gente vai ver que tempo difícil, tanta gente morreu. Mas eu acho que nunca se houve um tempo de maior entrega de habilidades. E isso é em todas as esferas da sociedade. Teve gente que está rico, milionário, vendendo máscara, vendendo álcool em gel. Tem gente que nem sabia que tinha dotes culinários, começou a fazer marmita. A gente precisa se inovar. A gente precisa começar a se inovar, a fazer uma coisa nova, um movimento diferente. Fala assim, não, como que eu começo isso? Anda de um lado para o outro. Antigamente eu andava assim, agora eu vou andar assim, para cá. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu profetizo que Deus vai produzir em vocês a partir de agora uma inquietude. Deus vai produzir nas suas estruturas, na alma de vocês, uma inquietude muito grande, para vocês saírem desse lugar que vocês estão. E vocês vão começar a entender o que o livrinho fala. Vocês vão começar a desfrutar daquilo que está pronto, está aqui a um palmo de distância. Eu defino o que eu vou viver. A maneira que eu estou enxergando vai definir aonde eu vou chegar. Deus fala assim, vocês têm que ter uma fé. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pedirão para que um monte saia de um lugar e vá para outro. A nossa fé, ela tem uma visão. E sempre que Deus fala com a gente, Ele se revela para a gente, João. É tão interessante, a gente olha para a Bíblia, Deus sempre nos dá uma visão e uma palavra. A gente vê que o Senhor se revela a Noé e fala assim, Ele deu uma visão para ele, ele viu o que ia acontecer, depois Ele deu uma palavra, você vai ficar firme nessa palavra. E depois de 100 e tantos anos, 120 anos, acontece. A gente vê que o povo de Deus ficou no deserto durante 40 anos. Se eles tivessem uma visão daquilo que Deus estava querendo fazer, o povo que deu trabalho, o povo crente, na hora que o povo crente dá um trabalho, pelo amor de Deus, só reclamando, não estou conseguindo enxergar nada, não vejo nada muda na minha vida, nada muda na minha história. Estou sem namorado até hoje, sou abandonado, não consigo viver nada novo, as coisas não acontecem para mim, estou duro aqui, sem 10 centavos no bolso. E a gente começa a entrar nessa zona de incredulidade, de reclamação, aí a gente fica lá nesse deserto durante 40 anos, no deserto. Eu acho que chegou a hora da gente sair desse lugar. Eu acho que chegou a hora da gente viver uma coisa nova. Vamos ficar de pé.